Peço que você abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, 13 a 18. Quero trazer uma palavra de consolo para a igreja nessa noite. O apóstolo Paulo escreve o seguinte nesta carta, 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Amém. O apóstolo Paulo era um teólogo e um pastor. Ele foi o grande desbravador do reino de Deus, o missionário que plantou igrejas nas mais diversas províncias do império: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. E como pastor que era, a maioria das suas cartas foram escritas para responder perguntas, para dirimir dúvidas, para solucionar problemas. Ele não era um teólogo de gabinete. Ele era um pastor que tratava das questões que iam surgindo nas igrejas. Esse texto é um exemplo clássico disso. Veja comigo o versículo 13, onde ele pontua o problema. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Por que Paulo está falando isso? Vamos entender algumas coisas importantes preliminarmente. Primeiro, Paulo plantou a igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Tessalônica era uma cidade grega, aliás, a capital de uma província grega, que pertencia ao Império Romano, a província da Macedônia. E vocês têm ciência disso, que os gregos dominaram o mundo no campo cultural, linguístico. O Império Romano dominou o mundo politicamente, mas nunca culturalmente. O pensamento grego, o que nós chamamos de helenismo, continuou dominando. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo, ou seja, para os gregos a matéria que você tange, toca, vê, apalpa, era essencialmente má. O espírito imaterial, invisível, era essencialmente bom. Portanto, para os gregos, eles não acreditavam e não aceitavam 3 doutrinas básicas do cristianismo. Eles não acreditavam na criação. Eles não podiam entender que, sendo Deus bom, pudesse criar um mundo material essencialmente mau.
Eles não acreditavam no registro da criação. Segundo, eles não acreditavam na encarnação. Na cabeça deles, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Porque ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha. E se para eles a matéria era má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se não podia ser essencialmente bom, não podia ser Deus. Então negavam a encarnação. Terceiro, eles negavam a ressurreição. Na cabeça dos gregos, quando uma pessoa morria, a alma era liberta da prisão do corpo. Então, na cabeça deles, falar em ressurreição era um contrassenso, era um anticlímax. Era aquela alma que fora liberta da prisão do corpo na morte, voltar para a prisão do corpo. Então, eles negavam a doutrina da ressurreição. O problema aqui é que, em vez da igreja de Tessalônica mudar o pensamento do mundo com o evangelho, era o mundo que estava mudando o pensamento da igreja. O helenismo entrou para dentro da igreja. E agora, quando um crente morria na igreja de Tessalônica, havia o quê? Desesperança. Havia o quê? Tristeza. Porque crentes da igreja não estavam mais acreditando na ressurreição. Então, quando um crente morria, era um pânico, era um desespero. Talvez esse problema é recorrente, e ele é o problema de hoje também. O que acontece quando uma pessoa morre? Se você fizer essa pergunta, por exemplo, para um ateu materialista, ele vai responder assim: morreu, acabou, é só matéria, não tem mais nada. Não tem esperança nisso. Se você fizer essa pergunta para uma pessoa que subscreve a teologia romana, o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai responder assim: bom, morreu, não era tão boa para ir direto para o céu, não era tão má para ir direto para o inferno, vai para o purgatório. A alma fica penando, purgando, sofrendo, não sei se 1 ano, 10 anos, 100 anos, não sei, até se purificar e entrar no paraíso. Não tem esperança nisso. Se você fizer essa pergunta para um espiritualista, o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai responder assim: bom, morreu, o espírito desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, num processo ad infinito. Não tem esperança nisso. Se você fizer essa mesma pergunta para uma pessoa de outra vertente teológica, o que acontece quando uma pessoa morre? Ela vai responder assim: morreu, a alma vai ficar dormindo, inconsciente, até a volta de Jesus. Não tem esperança nisso. O que a Bíblia diz? Bom, a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5,8, que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que a Bíblia diz? Filipenses 1,23 diz que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Apocalipse 14,13 que morrer é uma bem-aventurança, porque é descansar das fadigas. Por exemplo, quando Jesus, na cruz, se dirigiu àquele ladrão que acabara de se arrepender, crucificado à sua direita, Jesus disse assim: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas Jesus morreu e foi sepultado. A sepultura não é o paraíso. A última palavra de Jesus na cruz foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas ele foi sepultado, o corpo dele foi sepultado. As mãos do Pai não estão lá na sepultura. Então, o que Paulo está dizendo é que a verdade consola, a verdade remove a tristeza, a verdade produz esperança. Bom, amados irmãos, vamos então
voltar de novo ao verso 13, para entender o que Paulo está dizendo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Por que Paulo usou a metáfora do sono aqui? Para descrever as pessoas que morrem. Estamos falando para salvos, para crentes. Por que ele usa essa figura? Então, uma perguntinha de nota de rodapé. O que é que dorme? É o corpo ou é a alma na hora da morte? A resposta óbvia é o corpo, claro. A alma não dorme. A alma não fica inconsciente. A alma não vai para a sepultura. O pó volta à terra como era, o espírito volta a Deus, que o deu. Mas por que a figura do sono? Por duas razões. Primeiro, quando alguém dorme, está o quê? Descansando. Essa é a ideia. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Então está descansando. Segundo, quando você fala que alguém dorme, significa o seguinte, que a pessoa vai acordar. Porque se não acordou, não dormiu, morreu. O que significa isso? Significa que a morte não tem a palavra final. Que a morte não põe um fim na vida. Que a morte não é a palavra última da existência. Que o túmulo gelado não é o nosso último endereço. Então, quando um crente morre, não é um adeus, é um até logo. Porque este corpo que foi feito pó, é pó e volta ao pó. Quando Jesus voltar, diz a Bíblia, todos ouvirão a sua voz. Os mortos todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Esse problema não foi lidado apenas com a igreja de Tessalônica. Você sabe que tem uma outra igreja grega no Novo Testamento. Qual era essa igreja? A igreja de Corinto, cidade grega, capital de uma província, a província da Acaia. E enfrentando o mesmo problema daqui de Tessalônica, porque o pensamento secular está entrando para dentro da igreja e formatando a cabeça dos crentes. Dá uma olhadinha lá comigo, a gente volta para cá rapidinho. Veja como é que Paulo lidou com o assunto lá, porque lá ele acabou escrevendo o capítulo mais longo da Bíblia sobre essa doutrina, que é 1 Coríntios capítulo 15. Olha o problema posto lá no versículo 12, 15 e 12. Ele diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, é claro, é corrente, sabe por quê? Porque Cristo, quando ressuscitou, ele passou 40 dias dando provas irrefutáveis da sua ressurreição, com diversas aparições. Então não era possível negar, era um fato, incontroverso. Agora prossiga a leitura. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, note o texto, alguns o quê? Dentre vós, não eram todos os membros da igreja, mas alguns membros da igreja estão afirmando isso. Afirmando o quê? Que não há ressurreição de mortos. Por que alguns membros da igreja de Corinto estavam afirmando que não existia ressurreição de mortos, embora acreditassem que Cristo tivesse ressuscitado? Pela influência do pensamento grego. E o que Paulo vai dizer para esses irmãos é o seguinte: você não pode aceitar parte do pacote e rejeitar a outra parte do pacote. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então os que morreram em Cristo pereceram. Então nós somos falsas testemunhas de Deus. Então nós somos os mais infelizes de todos os homens, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem.
Queridos pastores aqui presentes, eu tenho 41 anos de pastorado, e a pergunta que eu mais escuto ao longo do meu ministério é esta: pastor, como é que vai ser? Como é que vai ser o corpo da ressurreição? Como é que vai ser no céu? Nós vamos nos conhecer no céu? Vamos ou não vamos? E a resposta é um sim sonoro. É claro que nós vamos nos conhecer no céu. Céu é glorificação, não é retrocesso. Agora nós conhecemos em parte, lá vamos conhecer plenamente. Agora vemos como que em espelho embaçado, então veremos face a face. Você já pensou você morar com alguém eternamente, sem saber quem ela é? Faz sentido isso? Não faz. Aqui o nosso conhecimento é muito limitado, eu explico. Se eu pegasse aqui no auditório o casal com maior quantidade de anos de vida conjugal, vamos imaginar 50 anos, e perguntar assim para a esposa: você conhece o seu marido? Ela, se for honesta, vai responder assim: estou conhecendo. Se eu perguntar para o marido, 50 anos de casado, você conhece a sua esposa? Se ele for honesto, vai responder assim: estou começando a conhecer. Os gregos tinham uma máxima: conhece-te a ti mesmo. Os gregos estavam errados. Nós não nos conhecemos a nós mesmos. Eu acho que vocês devem ser mais crentes do que eu, mas de vez em quando eu fico escandalizado comigo, chocado. Meu Deus, acho que não sou eu que estou pensando nisso, não. Eu sei que com vocês não acontecem essas coisas. Só Deus nos conhece de fato, só Deus. Só Deus. Mas lá no céu nós vamos nos conhecer plenamente. Agora, é claro que lá no céu vamos, às vezes, pensar nisso. Algumas coisas não vão acontecer lá. Por exemplo, lá no céu não se casa, nem se dá em casamento. Casamento é só para esta vida. Não tem desse negócio de casados para sempre. Casamento é até que a morte os separe. Então aproveita agora, porque depois não tem mais não. Alguém diz: ufa, até que enfim, né? Ah, que pena, podia durar para sempre, mas não vai não. Aproveita. Segundo, lá no céu não vai ter família nuclear. O que é uma família nuclear? É o marido, a esposa e os filhos. Os outros viram parentes. Significa o seguinte, que lá no céu, você não vai amar mais quem foi aqui, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, do que você vai amar Abraão, Isaque, Jacó, José, Elias, Eliseu, Pedro, Paulo, João. Lá seremos uma única família, lavada no sangue do Cordeiro. As pessoas perguntam: pastor, como é que vai ser lá no céu? Imagine comigo a cena. A mulher está grávida. De repente, por razões alheias à vontade dela, e algumas, infelizmente, até por iniciativa delas, provocam um aborto. Como é que vai ser? Vai ser um feto glorificado no céu? Ou imagine uma mamãe que acabou de dar à luz e o bebê falece no ato do parto. Vai ser um recém-nascido glorificado no céu? Ou imagine outra cena. Lá em Vitória, eu tenho uma ovelha muito querida, que completou 109 anos, lúcida. Pasmem vocês, enfia a linha na agulha, sem óculos. Eu fico com a santa inveja dela. Vai ser uma vovozinha de bengala no céu? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós todos teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus.
corpo perfeito, maduro, completo, sem qualquer defeito físico. Eu tenho uma boa notícia para as meninas. O corpo da ressurreição não vai brigar nem com a balança, nem com o espelho. Para sempre o mesmo, sem precisar plástica. Alguém diz, pastor, o senhor não está especulando, não? Não, não é especulação. Isso não é pensamento de uma corrente teológica. Isso não é fruto de uma análise de um teólogo A, ou B, ou C. Olha comigo o versículo 15. E esse é o primeiro pilar da nossa esperança. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. É a revelação de Deus. Deus já pronunciou a respeito. Deus já deixou a sua palavra revelada sobre o assunto. Eu não preciso especular, eu preciso crer. E a verdade traz o quê? Alegria, expulsando a tristeza. A verdade traz o quê? Esperança, em vez daqueles que lá fora não têm esperança. Mas então vem o segundo pilar da esperança. Versículo 16, olha aí comigo. É a parousia, a segunda vinda. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vejam vocês, que Jesus voltará dos céus. E essa doutrina da segunda vinda de Cristo, irmãos, é a acrópole da nossa fé. É o pináculo da nossa esperança. É a consumação da nossa redenção. Jesus voltará, irmãos. Todas as profecias com respeito à primeira vinda de Cristo cumpriram-se literalmente, rigorosamente. E todas as profecias com respeito à segunda vinda de Cristo estão se cumprindo e hão de se cumprir rigorosa e literalmente. Os sinais da segunda vinda estão aí, eloquentes, como trombetas de Deus, trovejando em nossos ouvidos. O engano religioso, as guerras, os rumores de guerras, os terremotos, os abalos sísmicos, os maremotos, as epidemias, as fomes, o esfriamento do amor, a perseguição religiosa, a pregação do evangelho em todo o mundo, a apostasia, o incremento da ciência, a manifestação do homem da iniquidade. O mapa está pronto e o roteiro está montado. E o Senhor Jesus Cristo alertou: quando virdes essas coisas acontecendo, alertai-vos, porque está próximo. A grande pergunta é: como será a segunda vinda de Jesus? Em primeiro lugar, Atos 1, versículo 11, diz que quando aqueles galileus estavam lá no Monte das Oliveiras, e Jesus estava ascendendo aos céus, e eles olhando, desceram 2 anjos, e perguntaram para eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que viste subir, descerá dos céus. Em outras palavras, a segunda vinda será pessoal. Ele não vai mandar um embaixador, Ele não vai mandar Miguel, nem Gabriel, nem um querubim, nem um serafim, nem um anjo. Ele pessoalmente virá para buscar a sua noiva, a sua igreja. Segundo, como será a segunda vinda? Será visível, Apocalipse 1:7, todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Em outras palavras, nunca houve um evento tão público como será a segunda vinda de Cristo. Nenhuma pessoa, na mais profunda caverna, ou na mais alta montanha gelada, ou no deserto mais tórrido, ficará de fora da contemplação desse magno acontecimento da segunda vinda de Cristo. E diz o texto, que até aqueles que o traspassaram hão de vê-lo. O que significa isso?
Bíblia diz que quando Jesus voltar, está lá em João 5, 28 e 29, todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Aqueles que cuspiram em Jesus, aqueles que cravaram a espinha, a coroa de espinho na fronte de Jesus, aqueles que esbordoaram Jesus, aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que ao longo da história zombaram de Jesus, vão ter que ressuscitar e ver Jesus na sua glória. E a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Terceiro, como Jesus voltará? Ele voltará audivelmente, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Se a segunda vinda será o evento mais público da história, a segunda vinda será o evento mais audível da história, vai ser o maior alarido da história. Nenhuma pessoa, ainda que agora surda, sem poder distinguir os sons, naquele dia, seus ouvidos serão destampados, para que todos escutem este sonido vitorioso, glorioso, retumbante, da vinda bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas em quarto lugar, como Jesus voltará? Ele voltará repentinamente. Diz a Bíblia que vai ser como um relâmpago, que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Nas palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, vai ser no momento, e a palavra momento lá é átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa átomo. É a palavra que descreve o abrir e fechar de olhos, ou o faiscar de uma estrela, ou o dardejar da cauda de um peixe. Se eu lhe perguntar quantas vezes você abre e fecha os seus olhos por dia, você não saberá. É um fato tão rápido que você nem tem consciência. Sabe o que significa isso? Não vai dar para se preparar de última hora. Ou você tem hoje azeite na sua lâmpada, ou naquele dia não vai ter mais chance. Quinto, como Jesus voltará? Ele voltará inesperadamente. Vai ser como ladrão. Nenhum ladrão manda um WhatsApp para você, dizendo, tal dia eu chego na sua casa, tal hora, faz um cafezinho, faz um pão de queijo que eu estou chegando. Não, ele chega quando você não espera. Sabe o que significa isso? Esse dia não será óbvio. Vai ser um dia como os outros, que você levanta para levar filho na escola, pegar filho da escola, para trabalhar, para voltar do trabalho, para viajar ou para ficar em casa. Prepare-se, porque esse dia pegará os filhos das trevas de surpresa. Os filhos da luz não, os filhos da luz estão aguardando, os filhos da luz estão apressando, os filhos da luz estão na ponta dos pés, dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como Jesus voltará? Jesus voltará, irmãos amados, vitoriosamente. Louvado seja o Senhor. E diz a Bíblia, que vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e vai lançar no lago do fogo, o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E ele vai reinar com a sua igreja, para sempre, e sempre, e sempre. Isso não é especulação, isso é revelação de Deus, isso é palavra de Deus, isso é promessa de Deus. Mas vamos ao terceiro pilar da nossa esperança. Veja aí no versículo 16, na parte final, que diz assim, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É muito importante entender que quando ele diz os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ele não está comparando aqui os mortos em Cristo em relação aos mortos que não morreram em Cristo. Ele não está falando de duas ressurreições no texto. O que ele está falando
é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em relação aos que estiverem vivos. Depois, nós os vivos. Ele não está falando aqui dos ímpios, que vão ressuscitar também, no mesmo dia, para a ressurreição do juízo. Ele está falando para a igreja, para consolar a igreja. Então, quando Jesus voltar, duas coisas vão acontecer. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam. Segundo, os que estiverem vivos naquela ocasião serão transformados e arrebatados. De tal maneira que o propósito dele é dizer o seguinte: ô irmãos, quando morrer alguém na igreja, vocês não podem viver como os que não têm esperança lá de fora, não. Tristes. Não. Quem morre em Cristo não é um fracassado, não é um derrotado, não é uma tragédia, não. Quem morre em Cristo não está em desvantagem ao que permanece vivo, não. Primeiro, porque já entra no céu logo, porque a Bíblia diz isso, lá em Hebreus. Quando um crente morre, o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Já começa a reinar com Cristo. E quando Jesus voltar, aqueles que estão lá com ele na glória, desde Abel, voltam com ele em glória. E aquele corpo que foi feito pó, é pó. Ao ouvir a voz de Cristo, levantam-se do túmulo com um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor. E esse corpo glorificado se junta àquela alma glorificada, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos arrebatados seremos para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Mas a pergunta é: como será o corpo da ressurreição? Paulo dedicou um tempo para responder essa pergunta. Vá comigo, por favor, lá para 1 Coríntios 15, 35 agora, para encontrarmos a resposta. Veja aí. Aliás, volto a dizer, é a pergunta mais recorrente ainda hoje. E a pergunta está lá no 35. Como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Você quer saber como é que vai ser seu corpo? Tem curiosidade? Vamos ver a Bíblia respondendo? Para responder essa pergunta, Paulo vai usar três metáforas, três figuras. Nos versos 36 ao 38, ele vai usar a figura da semente. Olha aí. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer, e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Então a primeira figura é a figura da semente. A segunda figura está no verso 39, é a figura da carne. Nem toda a carne é a mesma, porém a carne dos homens, a outra dos animais, a outra das aves, a outra dos peixes. Terceira figura, a figura dos corpos celestiais, e também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais, a outra dos terrestres, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, assim também é a ressurreição dos mortos. Então vamos examinar essas três figuras, para entender como é que vai ser o nosso corpo. Preliminarmente, me permita explicar. O corpo da ressurreição vai ter continuidade e descontinuidade. Se estamos falando de semente, vamos entender. Se você semear uma semente de manga, você não vai colher abacate, vai colher manga, ou seja, da mesma natureza. O que significa isso? Morreu José da Silva, não é o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o José da Silva. Morreu salvo pela graça, vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Morreu ímpio, sem arrependimento, incrédulo, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. Essa é a continuidade. Qual é a descontinuidade? Vejamos a resposta no versículo 42. Semeia esse corpo corruptível, ressuscita esse corpo incorruptível.
que significa isso? Meus irmãos, querendo nós ou não, ou gostando nós ou não, esse corpo começa a envelhecer no dia que nós nascemos. O tempo não perdoa, ele é democrático. O tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. As mulheres, mais inteligentes que os homens, driblam isso um pouco melhor, com um bom cosmético. Às vezes acorda de manhã, é um caos. Usa um bom cosmético, vira um cosmos. Daqui a pouquinho, a cirurgia plástica ajuda, e muito. Mas chega uma hora, convenhamos, que ainda que o famoso cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, aí não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpicos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota da sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Esse corpo fica velho, cansado, doente, caquético e morre. Porém, o corpo que vai brotar da sepultura é incorruptível, não fica velho, não fica doente, não fica cansado, não tem defeito, nunca vai perder a beleza desse corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Verso 42, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Ô irmãos queridos, nós pastores, na lida pastoral, já fomos visitar ovelhas queridas, surradas pela doença, machucadas pela dor. Eu tive uma ovelha querida que ficou em coma 14 anos. 14 anos. Já visitei irmãos queridos, tão machucados pela doença implacável, tão maltratados por tratamentos severos, que o corpo foi encolhendo, murchando, ficou pele e osso. Quando aquela semente foi lançada, a semente estava desonrada pela doença, pelo sofrimento. Mas o corpo que vai brotar da sepultura, quando Jesus voltar, é um corpo glorioso. Lá em Daniel 12, diz que vai brilhar como o sol no seu fulgor. Para ilustrar isso, é só você ler Apocalipse 1, quando João, o mais próximo discípulo de Jesus, o contempla na ilha de Patmos. A glória do corpo de Cristo era tal, que os cabelos eram brancos como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés como de bronze polido, a voz como de muitas águas, o rosto brilhando como o sol no seu fulgor, e João caiu como morto aos seus pés. Vai ser assim o seu corpo, um corpo glorioso. Mas notem, versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Eu fui criado na roça, como disse, acho que disse para vocês, no interior, e vi muitas vezes bezerrinho nascendo lá no campo. Quando nasce um bezerro, ele nasce meio tronchozinho, daqui a pouquinho se apruma, daqui a pouquinho está mamando, daqui a pouquinho está andando, daqui a pouquinho está correndo. Assim são com os animais. O ser humano não é assim não. Primeiro dia ele nasce, ele é dependente, no primeiro mês dependente, no sexto mês é dependente, no primeiro ano é dependente, daqui a pouquinho começa a levantar, dá os primeiros passos, daqui a pouquinho está meio serelepe, daqui a pouquinho um adolescente cheio de si, daqui a pouquinho um jovem com os músculos explodindo de força, daqui a pouquinho a cabeça manda, o corpo não vai, daqui a pouquinho já não corre, só anda, daqui a pouquinho já ralenta os passos, daqui a pouquinho está usando uma bengala, daqui a pouquinho está usando uma cadeira de rodas, daqui a pouquinho
está usando uma maca, daqui a pouquinho é só fraqueza e morre. Mas o corpo que vai brotar é poderoso. Sabe o que significa isso? Jesus, com um corpo poderoso, ele entrava numa casa com a porta fechada, sem precisar abrir a porta. Com um corpo poderoso, Jesus saía aqui de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, 153 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Com um corpo poderoso, ele foi fisicamente levado aos céus. Eu pergunto a você, qual a distância da terra ao céu? Quando o astronauta russo chegou na Lua e disse, eu não vi Deus. Onde está o céu? Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Onde está o céu? Com que velocidade Jesus voltou para o céu? Velocidade da luz? Se ele voltou à velocidade da luz, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda do universo. Eu pergunto a vocês, com que rapidez um anjo vem do céu à terra? O que significa isso? A Bíblia diz que nós teremos como os anjos, não no sentido que não teremos um corpo, mas viveremos noutra dimensão. Sabe o que significa isso? Com o corpo poderoso da ressurreição, nós não estaremos mais sujeitos às mesmas leis que nos governam agora. Nós vamos reinar com Cristo nos novos céus e na nova terra. É como se você dissesse, vou dar uma puladinha no céu, vou dar uma puladinha na terra. Me permita dizer isso. Albert Einstein disse certa feita, que nesse corpo nosso frágil, não usamos sequer 10% do nosso potencial, e já fazemos coisas incríveis. Se você não gosta de trabalhar, você está meio encrencado, porque lá no céu nós vamos trabalhar, sabia disso? Os seus servos os servirão. Agora, vocês já imaginam uma coisa? Se com esse corpo aqui a gente já faz coisa maravilhosa, imagine você com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus, o que você não vai ser capaz de fazer? Eu gosto daquele clássico hino evangélico, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Como é que será o nosso corpo? Vamos para a segunda figura? Olha o versículo 39. Quando eu leio isso aqui, eu fico meio assim, perplexo. Nem toda a carne é a mesma. Porém, a carne dos homens, a outra a carne dos animais, a outra a carne das aves, a outra a carne dos peixes. Ô Paulo, eu não estou te entendendo. O que você está falando? Você está sugerindo aqui que os animais, as aves e os peixes vão ressuscitar também? É isso? Por que você está falando isso aqui? Vamos entender? Irmãos, esse assunto está meio complicado hoje, sabia? Está meio complicado. Eu gosto muito de animais. Quem tem os pets da vida deve cuidar. Está lá em livro de Provérbios, deve cuidar. Mas tem gente que está passando da conta. Tem gente, irmãos, que está dormindo com um cachorro debaixo do mesmo cobertor. Tem gente que está dando nome de gente para cachorro. Há poucos dias estou fazendo uma visita, eu estou lá, a mulher fica, Marcelo, estou pensando que é o marido, é o filho, não, o cachorro. Eu acho que o marido chamava Totó. É. Eu estava num voo, conexão de um voo internacional. Chega um casal, bonito casal.
um rapaz e uma moça, muito bonitos, com um cachorro grandão. Está na minha frente, eu estou de butuco olhando. Lá pelas tantas, o rapaz disse assim para a moça: fica aqui que eu vou comprar uma Coca-Cola. Uns 20 metros, a gente tinha um lugar que vendia Coca-Cola. Pasmem vocês, quando o rapaz saiu, a moça deu um beijo na boca do cachorro. Mas pensa num beijo cinematográfico. Falei, meu Deus, mas é muito mau gosto. Não é possível. Há poucos dias, pastor, uma ovelha me ligou. Ovelha. Pastor, eu estou ligando para o senhor para saber se a minha cachorrinha vai para o céu. E eu tomei um susto com a pergunta, estava assim meio confuso ainda para saber uma resposta. E ela já foi logo engatando a outra, porque se a minha cachorrinha não for, eu também não quero ir. Falei, bom, isso é problema da senhora, eu não vou entrar em briga de família, eu não vou mexer com isso não. Mas isso é problema da senhora, ué, o que é isso? Há poucos dias, um pastor presbiteriano, coitado, sem saber, convidado para celebrar um casamento de ovelhas. Sabe quem entrou garbosamente para levar a aliança no altar? A cachorrinha da família. Ô, irmãos, paciência, né? Paciência. 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 Animal é animal, gente é gente. Deus criou 3 tipos de seres. Deus criou anjos, Deus criou homens, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. E Deus criou animais, terrestres, voláteis e aquáticos. Os anjos são espírito e não têm corpo, eles não morrem. Os animais têm corpo e não têm espírito, morrem e acabou. Os homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus, Deus os criou do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, a mulher da costela do homem, e eles passaram a ser alma vivente. Então quando um homem morre, uma mulher morre, o corpo volta para a terra como era, o espírito volta para Deus que o deu. Por que Paulo inseriu esse assunto aqui? Um é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Então eu vou ilustrar para a gente entender muito bem o que Paulo está dizendo. Pensa o seguinte comigo: uma família tem um cachorrinho, um papagaio e um peixe no aquário. Aí morre o cachorrinho da família. Vai lá no quintal, abre uma cova profunda e sepulta o cachorrinho. 100 anos depois, morre o papagaio. Você vai lá e abre a cova que você tinha sepultado o cachorrinho. O que é que tem lá dentro? Pó de cachorro. Aí você sepulta o papagaio na mesma cova. 100 anos depois, morre o peixinho do aquário. Você vai lá na mesma cova, abre a cova. O que é que tem lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio. Aí você sepulta o peixinho lá dentro. 100 anos depois, morre alguém da família. Você vai lá na mesma cova e abre. O que é que tem lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe. 100 anos depois, você vai lá e abre a mesma cova, onde sepultou alguém da família. O que é que tem lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe e pó de gente. Tudo misturado. Mas como é que vai acontecer no dia da ressurreição? Está tudo misturado. Quando Jesus voltar, os mortos ouvirão a sua voz. E o que sairá do túmulo não é pó de cachorro, não é pó de papagaio, não é pó de peixe. O que vai levantar da sepultura é pó de gente criada à imagem e semelhança de Deus. Alguém diz, pastor, mas e como é que fica esse negócio de cremar? Como é que fica na ressurreição?
que aconteceu com aqueles irmãos que estavam lá nas Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001? 3.000 graus centígrados. O que acontece quando um crente é comido por um monstro marinho, e o corpo dele vai sendo soltado centenas e centenas de quilômetros? Se você crê que Deus do nada criou o universo, no dia que Jesus voltar, não importa se partícula invisível do corpo estiver aqui e outra 1.000 quilômetros, os mortos ouvirão a sua voz e sairão para a ressurreição. Mas deixa eu terminar com a última figura, versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, uma sem dúvida é a glória do sol, dos celestiais, outra dos terrestres, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e a outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela a diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Sabe o que ele está dizendo? Todos os corpos da ressurreição vão brilhar, mas nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. A Bíblia diz lá em Daniel 12, que os que a muitos conduzir à justiça brilharão como o sol no firmamento. Eu acho que tem crente que vai chegar lá no céu assim, meio lusco-fusco. Talvez o que Paulo está ensinando aqui é a verdade ensinada acerca dos galardões, lá no capítulo 3 dessa carta, versos 11 a 15. Paulo diz assim: ninguém pode lançar outro fundamento além daquilo que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Eu, como prudente construtor, edifiquei sobre o fundamento. Outros vão edificar sobre ele com materiais imperecíveis, como pedras preciosas, prata e ouro. Outros vão edificar sobre o fundamento com materiais perecíveis, como madeira, palha e feno. O fogo provará a obra de cada um. Se a obra de cada um permanecer com o teste do fogo, este receberá galardão. Se não permanecer, ou seja, for madeira, palha e feno e queimar, esse vai ser salvo como que através do fogo. Tem gente que vai entrar no céu com cheiro de fumaça, não vai receber galardão. Sabe por quê? A salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Tem gente que recebeu a Cristo, foi salvo, mas cruzou os braços e não tem nada para apresentar de frutos. Então, é esse corpo que vai ressuscitar. Se nós estivermos vivos, e preste atenção nisso, nós estávamos discutindo isso num lindo podcast agora há pouco. Você crê que Jesus vai voltar agora? Está perto? Tem gente que se enche de sapiência e diz: não, pastor, eu sou um profundo estudioso da escatologia. Então, segundo os meus cálculos proféticos, Jesus não volta nos próximos 500 anos. O apóstolo Paulo, que era o maior teólogo da história do cristianismo, esperava a volta de Jesus para os seus dias. Não é isso que ele está dizendo aí? E os mortos em Cristo restarão primeiro, depois nós, os vivos. Ele está se incluindo. Ele está esperando a volta de Jesus para os seus dias. Todas as gerações devem esperar a volta do Senhor Jesus para o seu dia. Nós devemos estar na ponta dos pés dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a hora que Ele voltar, quem nunca conseguiu voar e tem vontade de voar, vai voar. Porque nós vamos ser arrancados daqui para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E diz a Bíblia que assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Me permita fazer uma pergunta: alguém aqui tem parentes morando fora do Brasil, em outro país? Levanta a mão, quem tem? Muita gente tem. Não dá saudade na hora de despedir? As lágrimas vêm, talvez é só o ano que vem que eu vou conseguir ver de novo, só no FaceTime. Pois é, quando nós estivermos juntos lá, não vai ter mais tchau, nem até logo, nem adeus. Nós estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Como é que Paulo termina esse texto? Meus irmãos, vocês estavam tristes? Agora faça uma coisa: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A verdade consola, a verdade traz esperança,
A verdade joga fora a tristeza. Mas o Senhor não quer apenas que você e eu sejamos consolados nessa noite. A palavra de Deus quer que você e eu sejamos instrumentos de consolação nesta noite. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Com estas palavras. Que Deus nos abençoe. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Nós vamos ler esta passagem preciosíssima das Escrituras. Apocalipse capítulo 5. Está escrito o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro, de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Hoje de manhã eu dei o tema: não tenha medo, Deus está no trono. Agora eu gostaria de dar o seguinte tema: não tenha medo, a história não está à deriva. Meus irmãos, quando eu olho o cenário mundial, ele é pessimista, ele é negativo. Muito embora o avanço da ciência, o progresso da tecnologia, as descobertas extraordinárias no mundo da medicina, o avanço no tratamento de doenças, a descoberta de vacinas preventivas, tudo isso nos encanta e por isso somos gratos. O mundo ainda está marcado pelo mesmo primitivismo
das eras de outrora, com violência, com guerras, com desumanidades, com perda de valores. Porém, apesar deste cenário cinzento, negativo, pessimista, esse texto revela para nós, o 4 e o 5, que o Deus a quem servimos e a quem adoramos e a quem cantamos louvores nesta noite, Ele está no trono, Ele reina, Ele governa, Ele é soberano, as ordens emanam do trono, as rédeas da história estão em suas mãos. E esse texto então vai provar para nós que o mundo está confuso e perdido porque não compreende essa verdade. Se não, vejamos. Você pega, por exemplo, os pensadores gregos, que foram os grandes luminares da filosofia, das artes. A visão que eles tinham da história é que a história não caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. A história está dando voltas. O que foi ontem está sendo hoje e será amanhã. E isso volta e volta e volta e não vai para lugar nenhum. Se você olha os pensadores existencialistas, os materialistas, eles olham para a história e dizem, não, a história é uma sucessão de fatos sem significado, não há um plano, não há uma esperança. Isso pode ser representado, por exemplo, com a novela de Albert Camus, A Praga. Nessa novela, ele cria a ideia, ou um cenário da cidade de Oran, sendo invadida pelos ratos, que trouxeram a temida peste bubônica. E um médico, pesquisador, juntamente com seus assistentes, descobrem o remédio para vencer aquela epidemia da peste bubônica. Mas ao término do livro ele diz assim, é só uma questão de tempo, os ratos voltarão. Não tem esperança, não tem consumação. Os problemas que assolaram a humanidade ontem vão continuar assolando hoje ou amanhã, no futuro. Quando você vai pensar nos pensadores de hoje, como Friedrich Hegel, no seu livro Filosofia da História, ele diz que os povos nunca aprenderam da história, por isso repetimos seus erros. Se você consulta Winston Churchill, o grande primeiro-ministro da Inglaterra, ele diz que os homens cresceram em poder e conhecimento, mas não evoluíram moralmente. Hoje os homens mais cultos, doutos, repetem as mesmas loucuras do passado. São agentes de atrocidades, apesar do seu autoconhecimento. Por isso que o historiador Gibbon, no seu livro Declínio e Queda do Império Romano, diz que a história é pouco mais do que um registro de crimes, loucuras e infortúnios da humanidade. Quando surge algum ufanista, como Thomas More, em seu livro Utopia, ele previa um tempo na terra em que o homem construiria um paraíso com as suas próprias mãos. Mas aí chega o século XX, e vem duas sangrentas guerras mundiais, que bota toda a esperança humana no chão, na lona. O homem cresceu, mas ele é um monstro, sem Deus, não tem nenhuma esperança para o futuro. Então, penso que essa pequena e breve introdução só tem um propósito. Na perspectiva humana, a história não tem significado, nem sentido, nem esperança. A pergunta é assim mesmo? Vai continuar sendo assim mesmo? Ou tem esperança? Ou tem sentido? Ou tem propósito? Pois esse texto lido hoje traz a resposta para nós. E a primeira resposta é que o Deus que está no trono do universo tem um propósito para a história. Veja comigo o verso 1, por favor. Você pode ler comigo em voz alta? Vamos juntos? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora,
de todo o selado, com 7 selos. Meus amados, esse livro é um emblema. Esse livro está selado, é um rolo, na verdade, por dentro e por fora. E está selado com 7 selos, número da perfeição, da completude. E esse livro representa que Deus tem uma filosofia da história, um plano para a história, um propósito para a história. A história não está à deriva, a história não está dando voltas, a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo. A grande questão é: quem tem esse livro na mão? Na mão direita é o Deus Todo-Poderoso, descrito no capítulo 4, aquele que está sentado no trono, aquele que reina e governa. Mas este livro, ele é completo, não tem nada mais para escrever. Isso significa o seguinte: Deus não é colhido de surpresa. Há uma falsa teologia rodando aí no mercado, chamada de open teísmo, ou teísmo aberto, que diz que Deus é surpreendido como nós somos. Não, Deus não é surpreendido. Deus conhece o fim, Deus conhece lá no final da história. Não há nada que pegue Deus de surpresa, não há nada que pegue Deus desatento, não há nada que pegue Deus desavisado. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele tem um plano para tudo, e o final já está escrito, o final já está decidido, e o final é a vitória de Cristo e da sua igreja. Essa é a verdade desse texto. Mas a segunda verdade que eu gostaria de destacar nesse texto aqui, irmãos, é que ninguém é encontrado digno para desvendar, nem para conduzir a história à sua consumação. Veja comigo o versículo 2 e 3. Leia comigo de novo em voz alta. Vamos lá. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro, de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O livro está selado com 7 selos. Então um anjo forte começa a fazer uma pergunta, e essa pergunta ressoa no céu, ecoa na terra e ribomba debaixo da terra. E a pergunta é: quem é digno? Quem é digno? E essa pergunta percorre o céu, percorre a terra, percorre debaixo da terra, e ninguém foi encontrado digno. Em outras palavras, nem Miguel, nem Gabriel, nem os querubins, nem os serafins, nem a hostes de anjos celestiais, nem mesmo aqueles irmãos nossos que já nos precederam na glória, estão na glória. Ninguém foi encontrado digno de abrir esse livro, nem desatar os seus selos, nem de olhar para ele no sentido de lê-lo. Então a pesquisa vem para a terra. Nenhum rei, nenhum soberano, nenhum pensador, nenhum filósofo, nenhum cientista, nenhum teólogo, nenhum poderoso desse século foi encontrado digno. Então a pesquisa percorre abaixo da terra, é uma expressão para dizer os demônios, e todos aqueles que já estão lançados lá, sofrendo as agruras do inferno. Também nenhum demônio foi capaz de ser apto, ou melhor, ser digno para dar sentido à história. O que significa? Significa, meus amados irmãos, que não há ideologia. Nós estamos vivendo no mundo das ideologias. Não há nenhum partido político, não há nenhum sistema econômico, por melhor que seja, que consiga dar rumo à história, dar sentido à história e conduzir a história a uma consumação. A solução para a história não está nas mãos dos anjos, não está nas mãos dos homens, não está na mão dos demônios. A grande questão é quem é digno. Mas a grande constatação é: ninguém foi encontrado digno. E a grande decepção é: e eu chorava muito. Quando ele diz eu chorava muito, talvez João está pensando assim: será que a promessa do capítulo 4, verso 1 não vai se cumprir? Porque no capítulo 4, verso 1, João vê uma porta aberta no céu,
e uma convocação: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Parece que tem um choque, parece que está uma contradição, porque aquele que está no trono governa o mundo, está dizendo que as coisas vão acontecer, devem acontecer, mas agora não encontra ninguém digno para pegar este livro, abrir os seus selos, decifrá-lo e dar sentido à história. Desta forma, esta crise de João é a sua crise, é a minha crise, é a nossa crise. Porque você olha para o mundo hoje, pensemos bem, meus irmãos, parece que o mal está vencendo. As pessoas mais poderosas economicamente desse mundo estão injetando dinheiro vultuoso para defender as causas perversas, para destruir a família, para destruir a sociedade. Os maiores pensadores, os maiores cientistas do mundo ocupam o seu tempo para construir armas de destruição. E você fica olhando: meu Deus, será que vai ter um propósito? Será que nós vamos chegar lá? Será que a história vai sair dessa crise? Será que na consumação lá a vitória será da verdade sobre a mentira, do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas? Mas agora, notem vocês que aquele digno que foi procurado nos versos 2, 3 e 4, agora é encontrado no versículo 5. Você pode ler o versículo 5 comigo? Vamos juntos? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Em outras palavras, meus irmãos, há consolo para nós. Não chores. Talvez eu estou falando muito abrangentemente, de forma muito lata, muito abrangente. Pastor, não estou preocupado com a história, não estou preocupado é com a minha vida. Estou preocupado é que a conta vai vencer, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu estou preocupado, na verdade, que eu estou ficando velho, não sei se vou poder pagar o plano de saúde. Estou preocupado mesmo se eu vou conseguir criar meus filhos, se eu vou poder ver meus netos. Estou preocupado mesmo é que se eu ficar doente, eu estou encrencado. Estou com medo. Não é do que vai acontecer no mundo, não, vai acontecer comigo. E eu quero dizer a você, meu amado irmão, que essa voz que ecoou lá no céu, não chores, está querendo dizer o seguinte: Deus é poderoso para botar um basta na sua dor. Deus é poderoso para pôr um ponto final nas suas perguntas sem respostas. Deus é poderoso para reverter o quadro que tantas vezes aflige a você e a mim. Deus é poderoso para tomar conta da nossa vida agora e dirigir a nossa vida para o futuro. Mas vejam vocês que a solução da história, ela está em Jesus. Porque a pergunta é: quem é esse leão da tribo de Judá? Quem é este que é a raiz de Davi? Quem é este que tem essas características aqui? Venceu para abrir o livro dos seus 7 selos. E venceu como? Venceu o quê? Venceu a quem? Esse venceu o diabo. Esse venceu a morte. Este venceu o inferno. Este venceu o mundo. Este venceu o pecado. Este é o vencedor que lá na cruz do Calvário esmagou a cabeça da serpente. Este é aquele que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte e matou a morte. Este é aquele que desbaratou o inferno quando ele expôs os principados e potestades ao desprezo. Este é aquele que ressuscitou, inaugurou a imortalidade e diz para você que se você crê nele, você não morre eternamente, você já passou da morte para a vida. Este é o vencedor que torna você e eu vencedores com ele. Louvado seja o Senhor. Mas, meus amados, o que é maravilhoso, confira comigo o versículo 6. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, um entre os anciãos de pé,
um cordeiro como tendo sido morto. Eu acho isso maravilhoso, porque a informação que João recebe é que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, e ele quer ver o vencedor. Cadê o vencedor? E quando ele olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro como tendo sido morto, porque antes de ser leão, Jesus foi cordeiro. Antes de ser o leão do túmulo vazio, ele foi o cordeiro que foi imolado na cruz. E ele só é o leão porque foi o cordeiro que foi morto. Agora, quem é esse cordeiro? O texto responde para nós. Ele tem 7 chifres. Chifre na Bíblia é um símbolo de poder. Quando diz que ele tem 7 chifres, quer dizer que ele é onipotente. Quando diz aí no versículo 6 que ele tem 7 olhos, significa que ele tem todo o saber, todo o conhecimento. Ele não só é onipotente, ele é onisciente. E aí, versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Em outras palavras, o livro da história, que você não pode cifrar, nem eu, nem qualquer poderoso deste século, está literalmente nas mãos de Jesus. A história não está nas mãos dos nossos políticos. A história não está nas mãos dos grandes deste século, das mais poderosas nações desse século. A história está nas mãos de Jesus. Louvado seja Deus! Nas mãos de Jesus. Então para de ficar com medo. Para de ficar desesperado. Agora veja você que esse Jesus, que é o vencedor, ele foi morto. Agora a posição dele, ele está de pé. Agora o lugar dele, ele está no meio do trono. E ele é capaz, ele é digno, ele é competente para dar significado à história e dar esperança para o seu coração. Agora, vamos avançar no texto a partir do verso 8, para fazer a seguinte pergunta: quais são as implicações práticas para você e para mim nesta noite, de saber que o livro da história está nas mãos de Jesus? Que implicação tem isso? Primeiro, versículo 8, isso significa que você e eu podemos orar com confiança. Você pode ler o verso 8 comigo? Vamos juntos? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se ante o Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vamos entender as figuras, que quem não veio de manhã, esclareci de manhã. Os 4 seres viventes é uma expressão para as hostes elevadas dos anjos, dos querubins, dos serafins. E os 24 anciãos é uma representação da igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, dos patriarcas e dos apóstolos. É a igreja universal, é a igreja remida e lavada no sangue do Cordeiro. Então o texto está dizendo que esses seres celestiais, os anjos e a igreja glorificada, quando ele tomou o livro, diz o texto que todos, anjos e homens, membros da igreja que está exaltada, triunfante, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma harpa e taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. Meu amado irmão, você já parou para pensar que quando você ora, esta oração nunca é perdida, porque é como se uma figura de uma taça, que você põe lá, e põe lá, e põe lá, e põe lá o incenso da sua oração. Uma hora essa taça vai transbordar. Ela está cheia agora. E quando essas orações se enchem, está lá em Apocalipse capítulo 8, elas retornam para a história
como as grandes intervenções de Deus. Nenhuma oração que você faz é perdida. Elas são recolhidas nesta taça de Deus. E no momento oportuno, dentro do propósito de Deus, aquela oração que você fez vai entrar como ação divina na história, para mudar a história. Nem toda oração nós recebemos imediato. Quantos filhos que se converteram por causa da oração de seus pais lá atrás? Chega um momento em que Deus diz: agora eu vou responder aquela oração. Talvez você não veja o resultado da sua oração, talvez Deus te chame antes de ver o resultado das suas orações, mas nenhuma oração que você faça vai ficar perdida. Isso significa que o cordeiro que tem o livro na mão é o cordeiro que também, mediante a sua mediação, faz com que as orações que você faz venham em retorno para a terra, como as intervenções soberanas de Deus. Vale a pena orar, faz sentido orar. Segunda implicação, versículo 9: se faz sentido orar, porque Jesus está com o livro da história nas mãos, faz sentido uma outra coisa, faz sentido você evangelizar. Olha o verso 9 comigo. Você pode ler o 9 comigo, por favor, todos juntos? E entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então você vai ver aqui 4 grupos: um grupo étnico, tribo; um grupo linguístico, língua; um grupo político, povo; um grupo social, nação. Agora preste atenção no que está escrito. Ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus. A teologia reformada tem uma área muito linda que nós chamamos de a doutrina da expiação, que é o seguinte: a maioria das pessoas imagina da seguinte maneira, que Cristo morreu na cruz para possibilitar a salvação. Ele morreu na cruz, mas cabe a mim aceitar ou rejeitar. Então, se ninguém aceitasse, ele morreu em vão, porque o negócio está na sua mão. Ele não morreu para salvar, ele morreu para possibilitar a salvação. Mas não é isso que está escrito. O que está escrito? Que ele morreu para comprar com o seu sangue, ele comprou com o seu sangue você. Ele não morreu para possibilitar a sua salvação, não, ele morreu para salvar você. Ele morreu no seu lugar. Ele morreu como seu substituto. Ele morreu a sua morte. Lá na cruz ele pagou a sua dívida, quitou o seu débito. Quando você crê nele, significa o seguinte: que Deus o escolheu, e Deus o chamou, e Deus justificou você, e Deus selou você com o Espírito Santo da promessa, e Deus vai glorificar seguramente você, porque o projeto de Deus não pode ser interrompido no meio do caminho. Ele comprou você, você é dele, você pertence a ele. Isso é glorioso, irmãos, porque isso traz o quê? Segurança, convicção, certeza de vida eterna. Não há possibilidade, eu estou meio salvo, talvez um pouco salvo, sou amigo do Evangelho. Não, ou você está salvo ou não está salvo. Se Jesus morreu por você, se você foi chamado pelo Evangelho, se um dia você ouviu a voz de Deus, você pode ter garantia disso. Ele morreu em seu lugar, para dar a você a vida eterna. Mas, notem comigo, uma terceira verdade. No versículo 10, você pode ler o 10 comigo? E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O que significa? Que agora você não só pertence a Ele, mas você tem o privilégio que só Ele teve. Me permita explicar isso. Lá no Velho Testamento, nenhum rei podia ser sacerdote, nenhum sacerdote podia ser rei. Vocês sabem disso. Lá em Zacarias capítulo 6,
diz que Jesus ocupou esses dois ofícios, de sacerdote e rei, em plena harmonia. Só ele exerceu essa função, de ser rei e ser sacerdote. Ele é o rei dos reis e ele é o sumo sacerdote. Agora, você que creu no Senhor Jesus, tem as duas posições. Você é rei e você é sacerdote. Você reina com ele e você tem livre acesso a ele. Que privilégio! Que privilégio! Você ora, você tem garantia de que quando você evangeliza, as pessoas vão crer, porque o Senhor comprou com o seu sangue aqueles que são dele, e quando essas pessoas ouvem o evangelho, elas atendem o chamado, e você agora está numa posição elevadíssima, que Deus mesmo, por meio de Cristo, constituiu você rei e sacerdote. Mas, vamos olhar agora algo também para mim muito precioso, e eu passo a ver com você o que está escrito no versículo de número 11, 12, 13 e 14, que é a exaltação desse cordeiro. Notem comigo que no versículo 11 está escrito aí que isso deve levar você e a mim, dedicar tudo que somos e tudo que temos a Jesus. Você pode ler, por favor, comigo o verso 11 e 12? Vamos juntos? Vi e ouvi. Para um pouquinho, só um pouquinho aqui. Note que as coisas, às vezes, ele está vendo, só vendo. Agora mudou a figura. Agora ele está vendo e ele está o quê? Ouvindo. O que que ele vê e o que que ele ouve? Vamos juntos agora, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Irmãos, que coisa preciosa! Tudo é dele, tudo é para ele. Você vai dedicar para ele o poder, você vai dedicar para ele a riqueza, os seus bens, você vai dedicar para ele a sua inteligência, sabedoria, você vai dedicar para ele a força da sua juventude, você vai dedicar para ele a honra, a primazia, você vai dedicar para ele a glória, porque ele merece ser exaltado, você vai dedicar para ele o louvor, porque o culto precisa ser prestado para ele. Tudo é dele. Ele é digno de receber todo o louvor, toda a adoração. Mas, para concluir, esse digno procurado e encontrado, agora ele é adorado. E você vai notar aqui comigo, por gentileza, algumas coisas muito preciosas que eu passo a descrever. O capítulo 4 enfatiza Deus Pai. O capítulo 5 enfatiza Deus Filho. O capítulo 4 enfatiza a criação. O capítulo 5 enfatiza a redenção. E se vocês perceberam, Apocalipse não é apenas o livro do trono. Apocalipse também é o livro da música. Da música. E os estudiosos olharam para esses dois capítulos e disseram o seguinte: aqui nós temos dois oratórios. Dois oratórios. E oratório é um gênero musical dramático com solos, coros, acompanhados de orquestra. O que nós vimos e ouvimos nessa noite. No capítulo 4 nós temos o oratório da criação. No capítulo 5 nós temos o oratório da redenção. Então eu gostaria que você imaginasse comigo este culto ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Criador, ao Deus Redentor. E esta peça, e aqui eu convido você para imaginar essa cena comigo. Imagine você um grande teatro. Imagine um teatro cósmico. Imagine você estando lá, não como um espectador, mas como alguém que faz parte do drama, do grande musical. Imagine você que o universo inteiro está atento a esta cena.
E esse musical vai começar, e as cortinas vão se abrir, e esta música apoteótica, arrebatadora, vai começar primeiro com o culto ao Criador. E ela começa, confira comigo, no capítulo 4, no versículo 8, com um quarteto, os 4 seres viventes, clamando e dizendo e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E esta música abre esse grande musical. Em seguida, vem o responso, que você confere comigo, por gentileza, quando o texto nos informa que os seres viventes, são os querubins, e os 4 anciãos, e os 24 anciãos, vão se reunir, e eles vão cantar. E é a música da criação, do versículo 11, quando ele diz: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, e a honra, e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir, e foram criadas. Quando termina essa segunda música de exaltação ao Criador, então você tem o responso. Olha aí comigo esse solo, melhor dizendo, do verso 2 do capítulo 5, e a pergunta daquela música solada de uma pessoa só cantando, com a voz triste, com a voz talvez abatida, e esta música significa assim: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? E aí então vem a 4ª música, que é o responso, que está no verso 5, quando um dos anciãos diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. E então, diz a Escritura, que vem a 5ª música. Agora, os 4 seres viventes, os seres angelicais, e os 24 anciãos, toda a igreja, ela se prostra diante do Cordeiro, e começa a cantar uma música arrebatadora, que está no versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdócio, e reinarão sobre a terra. Parece que esse musical está crescendo e crescendo e crescendo, e então no verso 11 nós somos informados que agora os seres angelicais, voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos querubins e dos 24 anciãos da igreja, cujo número era de milhões e milhares de milhares, agora é um coral que você não pode saber quantos são, é uma multidão incontável, e essa multidão incontável está cantando e proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. E todo o universo está aguardando o término deste musical, deste oratório da criação e da redenção, na música mais arrebatadora, na música mais apoteótica, jamais composta e jamais cantada, porque no verso 13 somos informados que agora toda criatura que há no céu, toda criatura que há na terra, toda criatura que há debaixo da terra, e toda criatura que está sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo nesta música final: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a